Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos nós em mais uma noite de estudo, mais uma segunda-feira onde nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, desta feita pela voz do nosso companheiro Alcimar, que irá nos brindar com esse estudo que muito nos orienta, que muito trabalha o nosso espírito. E para abrir os nossos trabalhos, vamos ler uma página do livro Vinha de Luz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O título é Nos Corações. Recebei-nos em vossos corações. Está no segundo livro de Paulo para Coríntios, capítulo 7, versículo 2. Os crentes e trabalhadores do Evangelho usam diversos meios para lhe fixarem as vantagens, mas raros lhe abrem as portas da vida. As palavras de Paulo, de Pedro, de Mateus ou de João são comumente utilizadas em longos e porfiados duelos verbais, através de contendas inúteis, incapazes de produzir qualquer ação nobre. Recebem outros as advertências e luzes evangélicas, à maneira de negociantes ambiciosos, buscando convertê-las em fontes econômicas de grande vulto. Ainda outros procuram os avisos divinos, fazendo valer princípios egolátricos em polêmicas laboriosas e infecundas. No imenso conflito de interpretações, dever-se-ia, porém, No imenso conflito das interpretações, dever-se-ia, porém, acatar o pedido de Paulo de Tarso em sua segunda epístola aos Coríntios. O apóstolo da gentilidade roga para que ele e seus companheiros de ministério sejam recebidos nos corações. Muito diversa surgirá a comunidade cristã se os discípulos atenderem à solicitação. Quando o aprendiz da Boa Nova receber a visita de Jesus e dos emissários divinos no plano interno, então a discórdia e o sectarismo terão desaparecido do continente sublime da fé. Em razão disso, meu amigo, ainda que a maioria dos irmãos de ideal conserve cerrada a porta íntima, faz o possível por não adiar a tranquilidade própria. Registra a lição do Evangelho no hábito de ser. Não te descuides, relegando-a ao mundo externo, ao sabor da maledicência, da perturbação e do desentendimento. Abriga dentro de ti, preservando a própria felicidade, e orna-te com um brilho que decorre de sua grandeza, e o céu comunicar-se-á com a terra através de seu coração. Aí está, meus irmãos, a mensagem de Emmanuel para nós nos prepararmos para a reunião desta noite. Agora faremos a nossa prece de abertura e, após a exposição do nosso companheiro Alcimar, a nossa irmã Marcele fará a nossa prece de encerramento, encerrando também os trabalhos dessa noite. Hoje nós vamos abrir a nossa reunião fazendo a nossa prece de Cáritas. Preparem seu copinho d'água, prepare sua garrafinha, para que possa, com o seu pensamento positivo e com a prece no final da nossa irmã Marcele, termos todas as nossas águas fluidificadas. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem há compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha,
Nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó poder, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fala de nossas almas o espelho antes de refletir a vossa sagrada e divina imagem. Que assim seja, graças a Deus, que o amor de Cristo possa cada vez mais nos unir e que possamos superar todas as dificuldades, não só hoje, mas em todos os momentos de nossa vida. Que assim seja, graças a Deus, que a paz de Jesus esteja com todos. E neste momento, eu quero passar a palavra ao nosso companheiro Alcimar, para que ele possa trazer para nós as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo. E como já anunciei no início, logo após essa exposição do companheiro, a nossa irmãzinha Marcele fará a prece de encerramento desta nossa reunião. Obrigado a todos, que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Boa noite a todos, que Jesus nos ampare, nos proteja e nos oriente, que possamos tirar o máximo de proveito do nosso encontro de hoje, agradecendo a Deus por essa oportunidade, agradecendo a Jesus, nosso Mestre, e à casa que nos acolhe na noite de hoje, dando a oportunidade de estudar o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai vossos inimigos. Hoje nós vamos estudar o item 9, a vingança, e o item 10, que fala sobre o ódio. No item 9 ele diz o seguinte, que a vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É, como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sob cujos guantes se debatia a humanidade. No começo da era cristã, razão, porque a vingança constitui indício do estado de atrasos dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda a inspirem. Então, tanto o encarnado quanto o desencarnado, que ainda se compraz com o ódio, e principalmente nesse caso com a vingança, ele demonstra um estado de atraso moral semelhante à época da barbárie, onde o homem se comportava muito mais como um animal do que como um ser racional. E ele diz o seguinte, portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição, perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Então, todo aquele que se proclama espírita, que se proclama cristão, não pode ter, não deve ter esse sentimento de vingança. Mas nós precisamos ter muito cuidado para não mascarar esse sentimento com atitudes tais como: eu não guardo nenhum ódio, nenhum rancor, não desejo mal a ele, mas entrego nas mãos de Deus para que a justiça divina seja feita. Ora, essa postura nada mais é do que uma postura de vingança disfarçada. E ele ainda diz o seguinte: a vingança é uma inspiração tanto mais funesta que tem companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Ou seja, a pessoa, além de se vingar, é baixa e é falsa. Engana as outras pessoas, colocando uma máscara, de hipocrisia, uma máscara do bem, para poder prejudicar e fazer mal aos outros. E ainda diz, com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão, quase nunca se vinga a céu aberto. E é verdade, né? Quantos procuram fazer isso de uma forma dissimulada, disfarçada? E diz assim, quando ele é o mais forte, ele cai como se fosse uma fera sobre o outro, a quem chama de seu inimigo. Desde que a presença do outro lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio. Porém, as mais das vezes, assume aparências de hipocrisia, ocultando lá nas profundezas do coração todos aqueles maus sentimentos,
ele toma caminhos escusos, né? Ele vai procurando seguir o seu inimigo ali, ficar na sombra, e aí vai preparando armadilhas odiosas, situações, né, que deixam o outro numa situação de constrangimento, né? Quando o ódio não chega a tais extremos, ele vai atacar a honra do outro, de forma que quando o outro chega em determinado ambiente, aquelas pessoas que eram benevolentes, que lhe davam a mão, que eram suas amigas, recusam estar com ele na presença dele. Por que isso? Porque o outro já o antecedeu e já fez toda uma situação em que coloca esse que ele considera como um inimigo numa situação desfavorável perante os outros, através da calúnia, da difamação, da mentira. E o outro, que não sabe o que está acontecendo, fica estupefato, fica sem saber, perde o chão. Então, ele diz aqui que a gente tem que jogar fora todos esses costumes selvagens, né? Tem que jogar fora esses processos de outros tempos que já não cabem mais. Nós precisamos tomar cuidado no nosso dia a dia, no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, nas pessoas que estão ao nosso redor, para que nós não nos deixemos inspirar pelo ódio, pelo rancor, pela vingança. Muitas das vezes as pessoas colocam determinadas situações ou determinadas posições em relação à política, em relação ao futebol, em relação à religião, em relação à sociedade, e nós tomamos aquilo como ofensa e tomamos o outro como se fosse o nosso inimigo. E dali por diante passamos a persegui-lo em todas as situações. E como muitas das vezes não podemos falar para ele aquilo que pensamos de uma forma mais direta, porque não temos argumento, é simplesmente ódio, é simplesmente o prazer de se vingar, nós fazemos isso por trás, como dizem, né, no dia a dia, nas gírias, no dito comum, no dito popular, fazemos isso por trás dos panos. Então, é preciso muito cuidado com os nossos sentimentos em relação à vingança. E no item 10 ele coloca assim: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai sobretudo a peito amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. Obviamente que ele não quer dizer aqui que a gente vai ter por essas pessoas o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma atenção que nós teríamos e que nós temos para com os nossos amigos. Mas respeitar aqueles que de alguma forma nos inspiram indiferença ou desprezo já é um grande caminho. Aí perdoamos as ofensas, desculpamos as ofensas. Entender que perdoar não é esquecer, esquecimento é falta de memória, é uma outra coisa. Perdoar é saber que aquela ofensa que foi feita já não mais nos machuca, já não mais nos inspira ódio, nem desejo de vingança. Ele diz o seguinte: o Cristo que deveis considerar como modelo, deu esse exemplo de devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso, obviamente, vos é o sacrifício de amar aqueles que vos ultrajam, que perseguem. Mas, precisamente, é esse tipo de sacrifício que vos torna superiores a eles. Amar a quem nos ama é fácil. Amar aqueles que não nos amam e que nos querem mal é um exercício de amor, de paciência, de fraternidade e de caridade. Ele coloca que amá-los é a hóstia imácula que ofereceis a Deus na área dos vossos corações. Hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente os seus irmãos, ela não nos couraça contra o mal proceder. Então, quando ele fala de amar, amar com, se é que a gente pode colocar assim, com o uso da razão. Não confundir o amor espiritual com o amor carnal. Fenelon coloca que, se bem a lei do amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não couraça o coração contra os maus procederes. Muitas das vezes, em nome do amor universal, nós nos deixamos envolver pelo amor sensual. E aí ele diz assim: e eu sei bem, porquanto durante a minha última existência terrena, experimentei essa tortura, porque é angustiante isso, você desviar do bom caminho. Mas Deus lá está e pune, nesta ou noutra vida, aqueles que violam a lei do amor. E não esqueçam, meus queridos filhos,
que o amor aproxima de Deus e o ódio distancia dele. Então amemos aos nossos semelhantes, amemos o nosso próximo, amemos, simplesmente isso. Que Jesus nos ampare, nos proteja, nos oriente. Essa mensagem de Fênelon em Bordeaux, 1861, que possamos meditar sobre isso. E que essas vibrações de paz, amor e harmonia perdurem no nosso seio, no nosso lar e aonde quer que haja dor ou sofrimento. De hoje, vamos agradecer ao nosso irmão pela exposição da noite, elevando os nossos pensamentos a Deus, agradecendo primeiramente pelo privilégio de estarmos aqui reunidos para mais uma noite de aprendizado. Pedimos a Deus, a Jesus, nosso guia e modelo, a espiritualidade amiga, que nos socorra, nos ampare e oriente em nossos momentos de dificuldade. Que possamos seguir em frente, Senhor, sempre de acordo com os teus ensinamentos. Possamos prestar o auxílio necessário aos irmãos sofredores, de acordo com o merecimento de cada um. Pedimos, Senhor, a proteção e a orientação para os nossos irmãos que estão no árduo trabalho de combate e busca pela solução para o vírus que nos assola, que ilumine os cientistas, os pesquisadores, para que encontrem uma solução definitiva para esse problema que muito aflige todas as pessoas desse planeta. Pedimos também, Senhor, para que todos os nossos irmãos que se encontram em sofrimento, seja por causa da doença física, seja pela angústia do distanciamento social, que tenham paciência, sabedoria e discernimento para conseguir ultrapassar esta dificuldade e sairmos mais fortalecidos de toda essa situação. Pedimos também para que fluidifique nossas águas, em que cada uma delas receba o remédio necessário para a cura dos males que nos afligem, que nos corroem e que nos perseguem. Estende sua sabedoria, sua benevolência por todos os nossos irmãos e por nós mesmos. Graças a Deus.